Olá pessoal, vamos ao tema de hoje, tempo cronológico e tempo psicológico. Muitos vão ver que esse assunto é chamado de indicação de tempo, porque ele indica para qual caminho aquele texto está seguindo, e aí nós veremos o que é o tempo cronológico e o tempo psicológico para aqueles que não sabem. Tá? Então, o que é o tempo da narrativa, num texto de narração? Né? Caracteriza o desencadear dos fatos. É constituído pelo cronológico, que, como o próprio nome diz, é ligado a horas, meses, anos, ou seja, marcado pelos ponteiros do relógio pelo calendário. O outro é o psicológico, ligado às lembranças, aos sentimentos interiores vividos pelos personagens e intrinsecamente relacionados com a característica pessoal de cada um. Então, pessoal, o cronológico ele vai respeitar aquilo que nós conhecemos comumente por tempo. Então, por exemplo, horas, meses, anos e coisa do tipo, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai seguir uma linha do fato mais antigo, né? Ali dentro da narrativa, e vai discorrer até chegar ao fato mais recente. Então ele tem esse chamado tempo cronológico que respeita essa passagem de tempo, tá certo? Já o psicológico, como você viu aqui, são sentimentos interiores vividos por personagens, tá? Então eles estão ali dentro, eles têm o seu próprio tempo, e você vai ver ali, na hora que ele começa a lembrar, você fala, mas em que tempo que ele está agora? Em que ano que ele está percorrendo? Ele está lembrando da infância, mas o texto, a narrativa, desculpa, ela estava indo numa perspectiva, caminhando para o fato mais recente, de repente ele volta, né? Então fica aquela coisa mais intrínseca, né? Que é própria da pessoa, é subjetiva, tá? E aí nós veremos aqui, ó, tempo cronológico ou histórico. Vamos ver isso aqui primeiro, tá? É de acordo com o ritmo do relógio. Então guarda isso, é de acordo com o ritmo do relógio. O relógio ele vai como? Ele vai seguindo as suas horas normalmente, né? Se o dia começou à meia-noite, ele vai seguir até que ele se acabe às 23h59. Então ele vai seguir aquilo ali. Você não vai ver o relógio indo e voltando. Ele vai seguir a sua trajetória normal. Mesma coisa é o que a gente chama de tempo cronológico. Ele vai seguir o tempo conforme a gente já conhece. Se são de semanas, ele vai pegar o dia mais antigo até chegar ao dia mais recente, assim vai, tá? De acordo com o ritmo do relógio, pelo movimento do Sol, pelo calendário, estação do ano, etc. Então ele respeita tudo isso. É um tempo objetivo, facilmente visível, então você percebe, podendo ser identificado até pelo leitor mais desprevenido. Então você consegue perceber exatamente em como que o tempo está discorrendo ali, tá? Deixa bem claro. No tempo cronológico, os fatos podem se apresentar no momento em que estão acontecendo, ou seja, no presente, ou então no passado, quando os fatos já aconteceram. Além disso, também pode entremear presente e passado por meio dos flashbacks. Ele não tem esse problema, tá? Ele pode voltar, mas daqui a pouco ele volta ao tempo que ele estava. Então, por exemplo, se ele tá correndo ali, a notícia de repente parou em 23 de junho. Aí ele pode voltar para 21 de junho, 2 dias antes. Mas daí ele vai lembrar alguma coisa e depois retorna ali de novo para o 23. Então ele pode viver nesse flashback, mas depois ele retorna. Tá? Ele não vai ir lá para trás e lá ficar. Há 2 dias atrás lá a história já para de novo. Não. Ele pode até voltar, mas depois ele transcorre de novo até chegar de onde ele parou, no presente onde ele parou. As narrativas de ação usam o tempo cronológico. As histórias usam o tempo histórico e apresentam uma cronologia que corresponde à realidade histórica do passado. Então as histórias usam o tempo histórico porque elas precisam respeitar os fatos segundo eles aconteceram, tá? Então é isso aqui que ele está falando. Então ele vai ter esse chamado tempo histórico. Exemplo de tempo cronológico ou histórico é esse aqui, ó. Por exemplo, ó. Na segunda-feira voltou um menino armado com a sua competente pasta tiracolo, a sua lousa de escrever e o seu tinteiro de chifre. O padrinho o acompanhou até a porta. Logo nesse dia, portou-se de tal maneira que o mestre não se pôde dispensar de lhe dar 4 bolos. Manuel Antônio de Almeida, aqui no Memória de Sargento de Milícias. O que acontece? Você vai ver que começa aqui na segunda-feira e ele vai pegando aqueles fatos, como é que eles foram ocorrendo naquele dia. Mas veja que pode ficar fixo em um dia só, em que ele vai pegar os fatos e vai transcorrendo as horas e minutos daquele dia, tá? Em que os acontecimentos vão se desenrolando. Mas ele pode também percorrer dia após dia, também ele pode acontecer, ou ano após ano, meses após meses, semanas após semanas.
e por aí vai. Então o tempo cronológico ele tem esse desenrolar, tá? O tempo psicológico ele não obedece à cronologia. A gente chama de tempo metafísico também, tá? Não obedece à cronologia, ou seja, não mantém nenhuma relação com o tempo propriamente dito. Ele transcorre no interior de cada personagem. Então tá no domínio do personagem, tá certo? É ele que vai definir o tempo, não o narrador, tá? O narrador ele pode definir dentro de uma perspectiva cronológica, mas quando está dentro do personagem, e às vezes você vai ver que o narrador joga pro personagem isso, o personagem pode ir lá atrás, num tempo que a gente não sabe qual é, e aí você vai ficar assim, poxa, mas por que não falou? Porque é um tempo psicológico, é só do personagem, tá? E você tem que ficar pegando as pistas para tentar saber, mas ele não deixa muito claro às vezes, tá? E é determinado pelo desejo ou imaginação do próprio personagem ou do narrador, de acordo com suas vivências subjetivas, angústias e ansiedades. O tempo psicológico é o tempo interior. Então você viu que o outro é o tempo do relógio, isso aqui é tempo interior, tá? E pode ser alongado ou encurtado, de acordo com o estado de espírito em que se encontra. Ele muda de pessoa para pessoa, né? Então você vai ver que às vezes vai chegar ali numa pessoa e ela vai ficar lembrando de fatos lá atrás, lá vai dar aquelas coisas, aquelas voltas no tempo, né? E aí você fica, mas quando é que aconteceu isso? Será que foi na infância? Aí você pega a aparência da pessoa, às vezes ela está mais nova, e aí você consegue ali pegar as pistas, mas às vezes não. Às vezes fica meio difícil mesmo de saber quando é que está acontecendo. E aí em outra pessoa já pega o tempo dela. E aí você fica ali meio complicado, porque ele vai indo de interior a interior. O narrador parece que ele tira a responsabilidade dele e joga essa responsabilidade nos personagens. E vê pela visão deles, e aí você começa a tentar entender, porque é algo próprio deles, né? É algo intrínseco, é algo subjetivo. Então você fica tentando entender onde é que está o tempo ali naquela história. No processo de criação e de construção do tempo psicológico, muitas vezes é usado flashback. Você viu que no outro lá também usa, mas nesse também, tá? Porque ele fica voltando, só que você vai ver que tem narrador que coloca, quando assim, 7 anos atrás. Então ele te determina, ele te indica. O filme passa em 1990, aí ele fala, 20 anos atrás, 1970. Então ele te dá a dica, ele deixa você por dentro, para que depois ele venha retornar, chegar de novo a 1990, ou até mesmo passado 1990. Mas aqui não, ele não te dá muita indicação, você fica tentando entender em que tempo aquele personagem está. Isso é uma tática muito bem feita para prender você, aquele personagem, e tentar entender o que é que está acontecendo, tá? Então o tempo psicológico ele tem essa questão de despertar a curiosidade das pessoas e se esforçarem para entender o que está acontecendo. Exemplo de tempo psicológico ou metafísico. Ó. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde. Mas peraí, se ele está morto, como é que ele está falando? Você entendeu? Então veja que é algo intrínseco dele, tá? Intrínseco dele. Dito isto, expirei, né? Quer dizer, morreu às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, né? Então você vai ver, você fala assim, mas peraí, mas se ele está morto, onde que ele está agora, né? Que tempo é esse? Como assim? Né? E aí você fica tentando entender. Mas por quê? Porque isso, como nós vimos, é próprio do personagem. Está intrínseco nele. Então você fica tentando pegar as pistas. Aí você entende, então é um flashback, é uma memória. Sim, aí você vai tentando acompanhar isso. O psicológico dá para acompanhar, mas você vai ver que não é preso simplesmente ao narrador, mas sim ao personagem. Tá? E o narrador pode se valer em alguns momentos. Ok, pessoal? Espero que possa ter ajudado. Fiquem com Deus. Até a próxima.